Então, Andriele, fala aqui um pouquinho o porquê da importância de cada item desse aqui. São 5 itens para que esse bordado aqui ele possa atender a expectativa e não só atender, mas também e até surpreender o nosso cliente, né? Então, Andriele, fala um pouquinho aqui. Primeiro é o contorno, né? Por que que a gente tem que se atentar a esse contorno? Porque é ele que vai dar a finalização ao nosso bordado. Se aqui eles são sutachos e a gente tem que recortar no final, então é o contorno que vai dar esse suporte para o sutacho, para a gente poder fazer o recorte da peça e ela não ficar desfiando, porque sutacho a gente faz com alguns tecidos. Então, para que ele não fique desfiando, a gente tem que fazer a edição desse contorno para poder ele ficar adequado ao bordado e na hora de recortar, na hora que a gente recortar, ele não fique desfiando fio de tecido nenhum e o acabamento fique impecável. O segundo é a compensação. Por que que a gente edita essa compensação? Porque é na compensação que a gente vai dizer se a letra, por exemplo, aí o nome São João do Nordeste, se ela vai ficar com a espessura fina ou se ela vai ficar com a espessura mais grossinha. Espessuras finas, dependendo do tecido que a gente vai bordar, ela não vai ficar legível, porque vai ficar muito fininho. Então aí a gente vai ter que ir regulando essa compensação. O terceiro é o enchimento. Por que que a gente também tem que se atentar ao enchimento? Se a gente não fizer essas edições do enchimento, vai ficar mostrando como se fosse falhas nos bordados da gente, porque vai ficar mostrando o tecido por baixo. E esse enchimento é justamente o que vai diminuir esses espaçamentos entre os pontos. Então a gente tem que se atentar à edição do enchimento. O espaçamento. Existe, quando a gente cria palavras, por exemplo, nos programas de bordado, existe um espaçamento entre as letras. Dependendo da fonte que você for utilizar, as letras vão ficar uma muito juntinhas uma da outra, ou as letras vão ficar muito separadas. Então a gente tem que fazer essa edição para que elas não fiquem muito juntinhas ou muito separadas, porque se for muito separada, vai ficar como se fosse uma falha aí de programação. E quando é muito junto, é falta de atenção na hora que está programando a matriz, porque quando for bordar, vai uma grudar na outra, tá? E a ordem das cores, isso é muito importante, porque é muito importante a gente se atentar na ordem das cores. Aí, vocês viram, eu copiei e colei várias vezes a mesma matriz, certo? Se eu não organizar essa ordem de cores, a máquina, ela ia ficar bordando as mesmas cores, só que em ordens separadas. Isso ia fazer com que a máquina levasse muito mais tempo para poder terminar essa matriz. Porque ela ia começar, por exemplo, marrom, aí depois azul, depois amarelo, branco. Aí vai para o segundo sutacho, aí marrom de novo. A máquina ia ficar doidinha, indo para um lado para o outro, certo? E aí ia para o marrom, ia para o azul, depois voltava para o marrom de novo. Então, esse deslocamento que a máquina dá, ele leva tempo e faz com que a máquina demore mais tempo ainda para terminar o seu bordado. Então, por exemplo, se eu organizei os meus sutachos para bordar uma maior quantidade, então eu tenho também que organizar a ordem de cores, juntar o máximo de cor possível em um mesmo local. Por exemplo, se eu estou bordando, se tem marrom em todos os sutachos, então eu consigo juntar todos os objetos marrons para ele bordar tudo que é marrom primeiro, depois tudo que é amarelo. E aí, quando eu vou organizando, o trabalho que a máquina vai levar para concluir esse bordado vai ser muito menor do que se eu não organizasse essa ordem de cores. Então, qualquer matriz que vocês criarem, vocês têm que se atentar a essa ordem de cor para que a máquina ela não leve muito tempo bordando essa matriz de vocês, tá? E aí é isso que acontece muito. A gente vê muita gente tendo prejuízo
levando tempo demais para fazer um trabalho numa bordadeira, numa máquina de bordar, porque a matriz ela não está corretamente editada. E esses detalhes é o que faz com que o seu bordado tenha aquela aparência profissional, ao invés de ter uma aparência amadora. O que é a aparência amadora? É o contorno, é o enchimento que não foi prestado atenção, é ficar mostrando mais tecido, aquelas falhas no bordado, é o espaçamento, as letras ficarem muito juntinhas ou ficar muito espaçada. Tudo isso faz com que o seu bordado ele fique com uma aparência ou profissional ou amadora. Vai depender do conhecimento que você tem para você fazer edição das suas matrizes. Mesmo as matrizes de doação, porque tem muitas de vocês que estão em grupos, né, que recebem por participar de aulas, né, terminam ganhando kits de matrizes, vai lá, manda um e-mail, aí recebe um presentinho, mas aí essas matrizes elas precisam ser adaptadas para a máquina de vocês, seja pela extensão, seja pelo tamanho do bastidor, tudo isso precisa ser levado em consideração e não apenas, comprei uma máquina de bordar, agora eu vou ganhar dinheiro porque a máquina de bordar é uma máquina de fazer dinheiro, então agora ninguém me segura porque agora eu vou para cima. E aí tem muita gente que quando começa a usar a máquina de bordar, fica com a máquina parada, porque não tem o conhecimento para esses detalhes. E foi por conta desses detalhes que a gente viu que muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que querem empreender trabalhando em casa, que querem empreender com o que ama, fazendo um trabalho que tem prazer, possam realmente faturar todos os meses com bordado. E aí a gente criou um método passo a passo para poder dar esse conhecimento mastigado para que não se tenha prejuízo. E aí eu quero mostrar aqui para vocês o resultado desse trabalho que a gente fez. Olhem só, eu vou compartilhar aqui com vocês o resultado. Muito rapidamente e foi entregue e logo estará fazendo o maior sucesso no São João do Nordeste. Eu vou passar de novo aqui para vocês porque realmente eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu. A matriz na máquina. E aí mostra, né, que já bordou toda a parte marrom, depois a parte amarela e ele já estava na parte branca. Então, aquela organização de cores. E aí, aqui é o resultado final. O pedido foi entregue e olhe que aqui em Recife, nessa semana, deu um temporal que a cidade parou literalmente. A cidade ficou parada. Deixa eu colocar assim? Assim fica legal? Ou assim? Assim, né? Assim. Para todo mundo ver a gente tamanho real. A cidade aqui do Recife parou, acho que foi na quarta-feira, não foi, André? Foi quarta-feira. Foi. Quarta-feira, não tinha condições de ninguém transitar, tudo parado, e a gente com prazo para entregar. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu, cliente satisfeito, vai utilizar esses sutachos, vai entregar para um grupo VIP aí, numa maleta. Olha, vai ficar o resultado final quando for publicado, que a gente não pode publicar antes, né? Quando for publicado, aí eu compartilho com vocês. Vocês podem ver lá nas nossas redes sociais. Quem não segue a gente, Instagram e Facebook, tá? Segue a gente porque a gente vai compartilhar isso. Viver de bordados.